Fortaleza não jogou bem diante do Atlético Paranaense, mas é um ponto conquistado fora de casa importante, principalmente se a gente pensar numa briga pelo G6, pela Libertadores. É um ponto importantíssimo. O Fortaleza vinha de 2 derrotas seguidas, precisava pontuar. Mas quando a gente pensa numa briga por título, é claro que é um resultado não positivo, principalmente se você vem de 2 derrotas, e quando a gente fala em briga pelo título, o nível de exigência é maior. Mas o que eu acho mais importante destacar desse jogo contra o Atlético, esse empate, é o desempenho do Fortaleza antes de um jogo importantíssimo pelas quartas de final da Sul-Americana. O tricolor do PC voltou a ser um time muito apático ofensivamente. É o terceiro jogo seguido que isso acontece. O Fortaleza praticamente não agrediu o Atlético Paranaense e não criou grandes chances de gol. Embora, mesmo assim, poderia ainda ter saído com a vitória diante do Atlético. Estava 1-1, o Kevin Andrade, que começou de titular, teve a grande chance do jogo pro Fortaleza de colocar o 2-1 no placar. Na reta final do primeiro tempo, ficou livre, correu, arrancou no meio de campo para frente, ficou livre com o Mikael, mas de frente pro goleiro, ele acabou desperdiçando. E foi um Fortaleza que entrou com uma equipe alternativa, claro, pensando no jogo contra o Corinthians, poupou seus principais jogadores, e o grande personagem do jogo foi João Ricardo. Mas e aí, torcedor? Deixa aí nos comentários o que você achou do desempenho do Fortaleza. No vídeo de hoje, trazemos uma atualização importante sobre a situação do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Após uma série de resultados negativos nesses últimos jogos, o sonho do título ficou mais distante. O Leão perdeu e aumentou a distância para o líder Botafogo. Será que ainda dá para buscar o título? Fortaleza não jogou bem diante do Atlético Paranaense, mas é um ponto conquistado fora de casa importante, principalmente se a gente pensar numa briga pelo G6, pela Libertadores. É um ponto importantíssimo. O Fortaleza vem de 2 derrotas seguidas, precisava pontuar. Mas quando a gente pensa numa briga por título, é claro que é um resultado não positivo, principalmente se você vem de 2 derrotas, e quando a gente fala em briga pelo título, o nível de exigência é maior. Mas o que eu acho mais importante destacar desse jogo contra o Atlético, esse empate, é o desempenho do Fortaleza antes de um jogo importantíssimo pelas quartas de final da Sul-Americana. O tricolor do PC voltou a ser um time muito apático ofensivamente. É o terceiro jogo seguido que isso acontece. O Fortaleza praticamente não agrediu o Atlético Paranaense e não criou grandes chances de gol. Embora, mesmo assim, poderia ainda ter saído com a vitória diante do Atlético. Estava 1-1, o Kevin Andrade, que começou de titular, teve a grande chance do jogo pro Fortaleza de colocar o 2-1 no placar. Na reta final do primeiro tempo, ficou livre, correu, arrancou no meio de campo para frente, ficou livre com o Mikael, mas de frente pro goleiro, ele acabou desperdiçando. E foi o Fortaleza que entrou com uma equipe alternativa, claro, pensando no jogo contra o Corinthians, poupou seus principais jogadores, e o grande personagem do jogo foi João Ricardo. Mas e aí, torcedor? Deixa aí nos comentários o que você achou do desempenho do Fortaleza.